Queridos, nós vamos dar continuidade então à nossa proposta do estudo do livro de Josué, né? O livro aí, o primeiro livro histórico, dessa sequência de livros históricos que estudaremos daqui para frente. E hoje eu quero ser muito objetivo, né? Falar de 3 cidades que foram tomadas aí pelos israelitas no início, né? Na entrada aí de Canaã. E é interessante, queridos, que nós vamos estudar hoje, né? Então, como eu disse, muito objetivo, bem resumido em relação até às outras aulas, mas eu gostaria de enfatizar cada ponto de uma maneira que isso possa ficar de fato memorizado e que possamos traduzir isso na vida, né? Traduzir isso no dia a dia, traduzir isso nas relações que nós temos conosco e com as outras pessoas e com Deus também, que são as 3 esferas de relacionamento. Então, se vocês quiserem anotar, eu já, inclusive, peço que sempre vocês acompanhem com um caderninho, né, uma caneta aí, e uma caneta marca-texto, alguma coisa assim, para que possam fazer as anotações, as suas reflexões, né, seus apontamentos. Então, nós vamos estudar hoje do capítulo 6 ao capítulo de número 12. Na aula passada, estudamos do capítulo 1 ao capítulo de número 5. Então, hoje nós vamos falar sobre os inimigos a serem vencidos, tá bom? Quiser anotar então aí, os inimigos a serem vencidos. Então, esse é o tema, né, que a gente vai trabalhar hoje, como eu disse, bem objetivamente, tá bom? Então, os inimigos a serem vencidos. Bom, primeiro nós temos que entender que existe inimigos diferentes na nossa vida. Muitas vezes nós cristãos entendemos que o inimigo, né, o único inimigo que nós temos é o diabo, né, esse ser que ele de fato, e é óbvio, né, que ele é o nosso inimigo e é o inimigo daqueles que querem servir a Deus. É da humanidade, né? Ele é esse ser frustrado, né, esse ser que de alguma maneira quis, né, para si tomar a glória, e Deus, né, repartiu na verdade aí a sua glória, nos criando a sua imagem e a sua semelhança. Mas não é só o diabo, esse ser que nós temos como inimigo da nossa alma, mas nós temos também aqueles que se opõem, né, aos valores cristãos, aqueles que se opõem, na verdade, à vontade de Deus, que ela seja vivida, proclamada. E esses nós devemos, inclusive, orar, né, nós devemos abençoar, nós devemos bendizer, é o que Jesus ensina no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus. Mas nós temos um outro inimigo. Esse inimigo, ele talvez seja aquele que nos afronta, aquele que nos persegue, aquele que nos aflige diariamente, né, que talvez seja aí aquele mais contundente. Que é esta velha natureza que habita em nós, né? Ou seja, nós mesmos somos os nossos inimigos íntimos, né? Nós dormimos com o inimigo e entenda de fato que somos nós. Ou seja, essa velha natureza que é inclinada a estar desobedecendo a Deus, essa velha natureza que ela não se rende à vontade de Deus, essa velha natureza que não se converte nunca, né? É impossível a velha natureza se converter. O velho homem, como diz a expressão bíblica, o que nós temos que fazer com o velho homem, e o Novo Testamento usa 3 expressões radicais, né? Que é matar esse velho homem, sepultar esse velho homem, né, crucificar esse velho homem. Então, são ações radicais, e isso precisa ser feito diariamente, né, ou ao longo de cada dia, né, todos os dias, o dia todo. A gente precisa sempre estar nessa vigilância. Né? Então, Gálatas capítulo de número 5, versículos de número 16 e 17, Paulo vai dizer que esse velho homem, ele combate, né, ele chama de carne, a expressão carne, nesse texto, como muitos outros textos de Paulo, vai dizer e quer dizer isso, né? A carne, ou seja, essa velha natureza, cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andar em espírito, vocês não cumprem, né, os desejos não permitidos da carne. Então, esse inimigo íntimo, esse inimigo que somos nós mesmos. Aí um sociólogo, né, chamado de Thomas Hobbes, ele disse que o homem é o lobo do homem, né? Então nós nos devoramos, nós que de fato nos prejudicamos. O grande problema é essa velha natureza que rompe com Deus
Essa velha natureza que se afasta de Deus e agora precisa ser gerado uma nova natureza em nós, e isso o Evangelho faz com grande eficácia a partir do sacrifício de Jesus, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós temos diversos inimigos, então a gente vai ponderar aí essas questões, tá bom? Então, nós percebemos aqui que esses inimigos a serem vencidos, eles estão representados em 3 conquistas que o povo de Israel, os israelitas, adentrando na terra de Canaã, eles se deparam, né? Que são 3 cidades: Jericó, Ai e Gibeon. E a gente vai tentar também extrair aqui, né, de uma forma mais figurada, sem forçar o texto, lógico, o relato bíblico, inclusive é histórico, né? Mas essa é a nossa proposta deste curso, estudando o aspecto histórico, o aspecto cultural, geográfico, arqueológico, teológico, mas sempre com uma aplicação prática para as nossas vidas, para que a gente não fique somente no campo da intelectualidade, da reflexão, da compreensão, mas que isso possa ter um link, isso possa vir ao chão da fábrica da nossa vida, e isso possa ser traduzido para os nossos contextos, né, para as nossas realidades, e isso aplique nas minhas relações no dia a dia. Então essa é a proposta deste curso, não é aquela questão teológica, academicista, né, mais teórica, mas algo um pouco mais simples, mas não menos importante, né? Ou seja, você compreender essas bases, né? Que olha a mensagem que Deus transmitiu àquele povo naquela época, né, no contexto, e o que isso quer dizer ao nosso respeito nos dias de hoje. Então vamos lá. Havia alguns inimigos a serem vencidos, a saber, Jericó, Ai e Gibeon. Jericó, embora fosse uma cidade murada e quase que intransponível, foi tomada facilmente, pois só era necessário seguir as orientações de Deus e obedecê-lo. A própria Raabe, né, figura muito conhecida, nós vamos falar dela também, e sua família foram salvas pela obediência à palavra dos espias. Deus honrou esse acordo, isso é muito interessante. Gerações posteriores de crentes lembraram-se da história dela e tiraram lições sobre a salvação que Deus prometeu a todos. E aí nós vamos pegar alguns textos aqui, 2 aliás, um de Hebreus capítulo de número 11, versículos de número 31, depois nós vamos pegar Tiago. Então, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 31, está escrito assim, pelo menos na minha versão. Pela fé, Raabe, a meretriz, percebam que é enfatizado o que essa mulher era, o que ela fazia, né? Era uma prostituta. Então, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Tiago, capítulo de número 2, né? Logo aí em seguida, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar aqui nos textos bíblicos, mesmo porque talvez você esteja com uma versão, né, da Bíblia diferente, então compare o que eu estou lendo com o que você está lendo aí para enriquecer mais ainda através desses recursos que nós temos, que são as versões bíblicas, né? Então, nós lemos Hebreus capítulo 11, verso 31, e agora Tiago, capítulo de número 2, versículos de número 25 e 26, diz assim: E de igual modo, Raabe, olha a ênfase, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, enquanto o autor de Hebreus, ele destaca o aspecto da fé, né, de Raabe, aqui Tiago, ele vai dizer que essa fé de Raabe, ela é traduzida em obras, ou seja, o fato de acolher os espias. E esta fé operante na vida de Raabe que faz com que ela seja salva, não só ela, mas toda a sua família. É interessante que ela morava no muro, em cima do muro, né? Nós falamos na aula passada que esse muro ele tinha 13 metros de largura, né? Então, de fato, tinham casas ou casebres, pessoas moravam aí nessa muralha. Bem interessante que toda a muralha cai de uma forma milagrosa e também de uma forma milagrosa, onde Raabe estava morando com a sua família, não rui, né? Não cai, não despenca. Isso mostrando, de fato, Deus correspondendo, né, essa ação de fé de Raabe, porque creu nos espias, ou seja, nos emissários, né, que trazia a palavra de Deus. Então é bem interessante, queridos, que aqui havia uma cidade
que era murada, era fortificada, que humanamente seria muito difícil, talvez impossível, e ainda mais no caso de Israel, desses israelitas que não tinham um exército poderoso, não tinham armas, né, não tinham recursos bélicos, não tinha um exército preparado. Então era de fato uma fortaleza intransponível. E olha que coisa interessante, mas em Jericó nós aprendemos que só era necessário os israelitas obedecerem a Deus. É interessante também que a ordem de Deus, ela parece ser uma ordem louca, parece ser uma ordem que não tem nada a ver como que uma muralha, como que você ia conquistar uma cidade fortalecida, uma fortaleza, dando voltas na cidade, né? 6 dias dando volta, ou seja, cada dia dava uma volta, e no sétimo dia dando 7 voltas. E quando essas 7 voltas no sétimo dia fossem completadas, eles deveriam gritar. E nesse grito, então, ruiu as muralhas. Então nós percebemos aqui que muitas vezes as ordens de Deus, humanamente falando, podem não fazer sentido, né? Aquilo que Deus requer de nós. Claro, queridos, que nós não estamos falando que Deus faz isso costumeiramente, né? Que nos dá ordens esdrúxulas, ordem ou que nos dá recomendações que sejam assim totalmente estranhas, né, a um comportamento corriqueiro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que em relação ao mundo, ao pensamento, né, deste mundo, muitas vezes os valores, muitas vezes o estilo de vida, muitas vezes a proposta de vida aos olhos daquelas pessoas que de fato não têm a Deus, não amam a Deus e não vivem para Deus, parece ser algo que seja estranho, louco, né? Algo que seja descabido, porque os valores e os princípios que as pessoas carregam, elas naturalmente, né? Elas não são os valores e os princípios estabelecidos por Deus. Muitas vezes as pessoas acreditam que a desonestidade ela é mais vantajosa, né? Que você viver uma vida onde você amealha mais para si, onde você gera e retém recursos mais para si, sejam de financeiros ou de outras ordens, enfim, a forma de viver. As pessoas muitas vezes, quando se deparam com os valores e os princípios bíblicos, que de fato é contrário, né? É cabeça para baixo em relação àquilo que se apregoa, ou seja, o Sermão da Montanha, por exemplo, vai dizer que as virtudes, as bem-aventuranças, as felicidades, né, que é estabelecida ali no reino de Deus e para os seus súditos, né, que somos nós, e nesse reino, os filhos do rei, é justamente aquilo que o mundo apregou. Por exemplo, vai dizer lá Jesus, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? E aos olhos de muitos, as pessoas chorarem é mostrar um certo tipo de fraqueza, de debilidade. Bem-aventurados pobres de espírito, olha só, Jesus ele estava dizendo com esse termo que felizes eram aqueles que eram dependentes de Deus, que reconhecem, né, são os humildes, os que reconhecem que não bancam a sua vida, que não têm recurso sobre a sua vida para manter a sua vida. Isso é contrário, né, àquilo que o mundo apregou, que você pode, que você consegue, que você de fato é aquele que dá conta da sua vida. E aí, se você tiver mais preparo, seja ele emocional, seja ele profissional, acadêmico, enfim, você vai dar conta. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, olha só, bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, né? Então, felizes são essas pessoas que têm essas virtudes. Isso é o contrário do que o mundo muitas vezes acredita, vive e apregoa, né? Então, queridos, nós percebemos aqui que esses inimigos são os inimigos que nós muitas vezes nos deparamos, que são subjetivos. Não é uma muralha, não é uma fortaleza, não é um exército, como por exemplo foi aqui. Mas aqui representa que se obedecermos a Deus, se de fato vivermos uma vida recomendada por Deus, venceremos sim. Então, inimigos, e que tipo de inimigo especificamente a gente pode comparar aqui sem forçar hermeneuticamente o texto? É justamente da autossuficiência, né? Do orgulho, da soberba,
de tudo isso que é natural em nós, né, na natureza humana separada de Deus, ou seja, achar que é autossuficiente. Porque aqui Deus estava ensinando, humanamente seria impossível eles conquistarem aquela cidade, mas pela obediência, por confiarem em Deus. Olha só, por depositarem em Deus essa confiança de que Deus é aquele que sabe da vida, que entende da vida, que aquilo que ele expressa na sua palavra é de fato algo a ser levado muito a sério, porque é recomendação para a vida. Então Jericó, essa vitória de Jericó nos ensina que nós temos que vencer o inimigo, na verdade, da autossuficiência, né? Eu posso, né? Eu sou suficiente, eu consigo. E isso é uma realidade que mesmo nós, servindo a Deus, nos deparamos, como eu disse, essa velha natureza que todos os dias quer tomar rédea da nossa vida. E muitas vezes nós pensamos assim, nós agimos assim, nós queremos viver assim, né? Confiando naquilo que nós temos como recursos, sejam eles intelectuais, como bagagem de vida, como recurso financeiro, como influência social, né? Ou até um poder espiritual de alguma maneira. A gente pensa que essas coisas, elas são suficientes. Claro que ninguém fala isso, mas muitas vezes nós demonstramos isso, né, na nossa forma de viver, como nós tomamos as decisões. Então, o inimigo a ser vencido aqui, representado por Jericó, né, nós podemos aplicar isso na nossa vida, que é a autossuficiência, é o orgulho, é o eu posso, eu consigo, não preciso de ninguém, né, dou conta, não preciso de fulano, de cicrano, eu consigo caminhar sozinho. Então isso é um engano muito grande que muitas vezes nós assumimos na nossa vida. É interessante então observarmos isso. Jericó, o que nos ensina? Nos ensina que a obediência a Deus nos traz vitória. Aí logo após então essa conquista milagrosa, né, essa evidência poderosa de Deus derrubando aquelas muralhas, algo assim extraordinário, né? Depois vem então uma outra batalha. E olha que coisa interessante aqui. Muitas vezes nós vencemos inimigos ou situações que nos parece de fato assim algo extraordinário. E nós corremos um risco muitas vezes de entendermos que todas as batalhas da nossa vida, que todas as circunstâncias da nossa vida, nós sempre vamos precisar de Deus, nas coisas mais simples, mais corriqueiras, né? Aí que mora o perigo, é onde a gente pensa, não, aqui é tranquilo, aqui eu dou conta, aqui não é tão grave assim, aqui eu consigo, não, queridos. Pode ser tomar uma caneca como essa de água aqui. Pode ser o fato, né, de eu estar tirando os meus óculos ou colocando os meus óculos. Você pode pensar que isso é exagero, mas eu estou dizendo que nós dependemos de Deus para tudo, absolutamente tudo, né? Absolutamente tudo. O respirar, o se alimentar, a coordenação motora, a própria vida. Então, tudo isso é porque Deus nos possibilita. Talvez alguém está achando que eu estou exagerando, que eu estou dramatizando, mas de fato, se Deus não nos der condições, nós não vivemos nem um segundo a mais. Se Deus, diz a Bíblia, inclusive, lá no livro de Salmos, se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus, olha só, não der o alimento, o pão, é em vão o nosso trabalho, não é? Então entendemos de fato que o nosso Deus é o sustentador da nossa vida, e inclusive nós devemos saber que dependemos dele de fato para tudo na vida, absolutamente tudo na vida. Então Ai é uma cidade, né, que também foi necessário ser conquistada ali, porque, como eu disse na aula passada, era dessa forma que conquistava os espaços, né? Era através da guerra mesmo, essa ocupação violenta, né? Era o contexto cultural que existia na ocasião, então eles tinham que estar tomando, né, aí a força mesmo, né, conquistando mesmo. Embora nós lemos aqui em Josué, no capítulo de número 5, que Deus ele diz, olha, eu tenho dado, é bem interessante isso, eu tenho dado, né, Jericó. É o que diz aqui, ó, desculpa, capítulo de número 6, tá?
Nós estamos estudando do 6 ao 12, né? Então, capítulo número 6, versículos de número 1 e 2. Ora, Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado, está no tempo passado, né? Tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e os seus valentes e valorosos. Então Deus já tinha dado, era promessa de Deus. Mas nós percebemos aqui que existe a responsabilidade humana, existe a soberania de Deus, existe o decreto de Deus, existe a ordem de Deus, existe o governo de Deus, mas existe aqui, de uma maneira até um pouco misteriosa, muito misteriosa para nós, essa responsabilidade humana, embora Deus tenha dado, embora em última análise é Deus que dá a condição, é Deus que faz de fato, que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, mas por outro lado, existe, como eu disse, dessa forma misteriosa, a responsabilidade, a parcela humana, a resposta humana, né? Mesmo diante de promessas, mesmo diante da ação de Deus, dos milagres de Deus, mas de alguma maneira nós precisamos nos movimentar, né? Nesse movimento já identificando para onde Deus está indo. Então, a oração, por exemplo, não entenda a oração como sendo um meio de fazer Deus fazer coisas que nós não podemos. Eu entendo a oração como a busca da sensibilidade, né, ou da clareza para vermos onde Deus está movimentando a sua mão, para onde Deus está indo, para que a gente o siga, para que a gente vá, caminhe com Ele, nesse caminho de fé, né, para que a gente enxergue o movimento de Deus e que possamos estar sempre debaixo dessa mão se movimentando. Então é Deus que faz, é Deus que realiza, e nós devemos então termos essa sensibilidade para andarmos com Deus, ouvirmos a sua voz. E aqui Ai, ao contrário de Jericó, teoricamente, né, seria mais fácil de ser tomada. É uma cidade pequenininha, coisa assim bem simples. Nós vamos ler aqui o texto, que eu acho bem interessante, né? Porque assim, tiveram uma preocupação enorme de assim, se prepararem, obedecerem a Deus, porque humanamente era impossível. Mas aqui em Ai foi algo a ser desprezado, porque já tinham vencido, né, Jericó, cidade murada, fortalecida. Agora o que tinha? Uma cidadezinha tão pequenininha. Capítulo 7 de Josué, nós observamos aqui, ó, do verso de número 1 até o verso de número 5, capítulo 7 de Josué, 7, 1 ao 5, né? E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Olha o desprezo, queridos. Olha o perigo aqui, de menosprezarmos, né, as dificuldades e a vida nessa autossuficiência. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. É interessante aqui observarmos que, embora teoricamente essa cidade fosse mais fácil a ser tomada, porém a desobediência de um miserável homem no acampamento hebreu trouxe derrota e morte para os seus companheiros. Todos os soldados tinham sido avisados de que tudo que fosse pego da tomada, né, da cidade, ou fosse pego e tomada da cidade, deveria ser dedicado ao Senhor. Está no capítulo 6, do verso 17 ao 21. Então Deus já tinha avisado que nessa cidade eles iam entrar, mas que ninguém deveria pegar do despojo, tá certo? Porque isso seria consagrado ao Senhor, ninguém poderia pegar para si. Deus deu uma ordem muito clara, tanto em Jericó quanto em Ai. E aqui, um homem chamado Acã, ele então desobedece a Deus. É interessante nós observarmos que Deus já tinha falado o que era para fazer, e ele desobedeceu a Deus,
E eles, inclusive, menosprezaram, porque o que ensina aqui essa passagem, né, ou essas duas passagens e esses capítulos, é algo muito interessante. O que nós percebemos aqui é que os dois eventos colocados lado a lado ensinaram uma importante lição. A obediência a Deus garantiu ou garante a vitória, e a desobediência garantiu a derrota. Os israelitas, eles precisavam perceber que as ordens de Deus eram sempre, mas sempre, veja bem, para o bem deles, e que eles, e aquilo que Deus ordenava precisava ser obedecido. Nós vemos isso no capítulo 7, versos 6 ao 26, depois você leia capítulo 7, Josué, claro, versos 6 ao 26. Ou seja, esta é a lição. Deus tinha dado ordens claras e eles precisavam entender que tudo que Deus ordenava é para o bem deles. Então as ordens de Deus, as orientações de Deus, o ensino de Deus através da sua palavra, ela de fato é para o bem do ser humano, não é? Então essa dependência, essa confiança, depositar em Deus e na sua palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, que ela deve ser obedecida, porque a obediência da palavra de Deus é o que de fato nos trará a vitória. E nem sempre entenda a vitória como a solução dos problemas, mas como a condição para enfrentarmos os inimigos da nossa vida, no sentido de não nos sucumbirmos, ou ser sucumbido por esses inimigos, e principalmente pelos inimigos internos, ou pelo inimigo interno, que somos nós mesmos, a obediência à palavra de Deus. Tá certo? Nas mínimas coisas, né? Como eu disse aqui. Então, essa cidade de Ai, que teoricamente, humanamente, seria muito mais fácil, eles tiveram a derrota. Enquanto em Jericó, que humanamente era impossível ser vencida, eles tiveram a vitória. Então, a vitória e a derrota vai depender muito, né? Eu digo do ponto de vista de Deus, porque nem sempre a vitória do ponto de vista humano é vitória e nem sempre a derrota do ponto de vista humano é derrota quando nós estamos falando da ótica de Deus, que há uma diferença muito grande sobre esse negócio de derrota e de vitória. Então, humanamente falando, queridos, seria muito mais fácil a cidade de Ai, mas levado assim com um certo desprezo, tá certo? Mas o prejuízo é muito grande. A gente vê aqui 36, 38 homens aproximadamente morrem, né? E o povo não consegue ainda conquistar essa cidade. Então nós percebemos que há duas lições a serem tomadas aqui. Mas tem uma terceira cidade, que é a chamada cidade de Gibeon. E aqui nós estamos falando já do capítulo de número 9. Falamos do capítulo 6, do capítulo 7, né? Estendendo para o 8, e aqui o capítulo de número 9. A notícia da vitória em Jericó assustou ainda mais os cananeus, né? Um grupo de gibeonitas fingiu viver fora de Canaã e enganou os israelitas, levando-os a fazer um acordo com eles. Quando o engano foi descoberto, Josué insistiu em que o tratado fosse honrado, porque os israelitas haviam jurado em nome do Senhor seu Deus. O que aconteceu, vou resumir a história aqui, mas eu peço que vocês leiam todo o capítulo de número 9, tá certo? Então é necessário que vocês leiam o capítulo de número 9, eu vou resumir e enxugar aqui. Bom, como esses gibeonitas, né, na cidade de Gibeão, eles ficaram com muito medo, porque Jericó, a cidade murada, tinha sido conquistada, então imagina eles. Então um grupo lá de Gibeon foi até os israelitas, só que eles disfarçaram, colocaram vestimentas, né, surradas, sujas, né, bem gastas mesmo, pegaram pães e eles fizeram com que esses pães eles se tornassem bolorentos, né, para dar a ideia que eles estavam numa jornada longa, que eles vieram de longe. E chegaram então para os israelitas falando: nós somos de uma terra distante, olha aqui o nosso pão como está, bolorento, olha as nossas roupas como estão. E eles fizeram lá um acordo, né, com os israelitas. E nesse acordo então os israelitas prometem para eles, fazem uma aliança, fazem um acordo, né, para beneficiá-los. Só que eles estavam enganando os israelitas. O capítulo de número 9, aqui, versículo de número 14, né, é o que resume aqui e é a lição que eu quero tirar para nós nesse dia de hoje. Olha que coisa interessante. Capítulo 9, versículo número 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então eles fizeram uma aliança.
tá certo? Que era indevida. Mas Josué, o líder, ele insistiu que aquela aliança, mesmo indevida, fosse honrada, porque eles usaram o nome do Senhor. Os israelitas disseram, pelo Senhor, então nós vamos honrar isso, nós vamos fazer esse acordo e nós vamos beneficiar vocês. Como eles tinham o acordo, né, o voto em Israel, naquela cultura, era muito forte, mas muito forte. O manter a palavra, né, mesmo com prejuízo. E é o Salmo 15 que vai nos trazer, inclusive, eu quero abrir com vocês aqui, o Salmo 15, e é um valor muito interessante que parece que nós temos desprezado nos nossos dias, né? Ou seja, o manter a palavra. O Salmo de número 15 vai falar poeticamente do verdadeiro cidadão do céu, né? As características daquele que pertence, né, à eternidade, a Deus, enfim. Aí o texto do Salmo de número 15 é bem interessante, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha só, as características daquele que pertencem ao reino dos céus. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o malvado é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, juros exorbitantes para exploração, né? Nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Mas o verso 4 final que eu quero aqui destacar para a gente fazer esse link com o que nós estamos estudando, né? O verso 4 do Salmo 15, no finalzinho. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Então, essa palavra empenhada, né? Essa palavra que ela foi colocada como sendo a garantia do cumprimento. Mesmo com dano seu, ele não muda, jurou, né? Empenhou a palavra, mesmo com dano. Honre a palavra, foi isso que Josué disse. Honre a palavra. Mas aqui é interessante, queridos, que eles tomaram uma decisão precipitada, não consultaram a Deus. Perceba novamente, né, essa autossuficiência, esse não entendimento que precisamos de Deus para as decisões mais básicas da nossa vida, a vida de oração, de dependência, buscar em Deus a orientação para a vida. A nossa inteligência não basta, tá certo? Temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos reféns da nossa inteligência. Aprendi isso há pouco tempo com um amado irmão, por esses dias, né? Ele me disse isso. Nós temos, André, que tomar cuidado para a gente não se tornar refém da nossa inteligência, não confiarmos na nossa bagagem de vida, nas nossas experiências, naquilo que nós já fizemos, vencemos, superamos. Então essas coisas não são suficientes, nós sempre temos que ter dependência de Deus, orarmos a Deus, perguntarmos a Deus, porque Ele sabe da vida, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece todas as coisas, queridos, a dependência de Deus. A oração, eles não buscaram. Não, a Bíblia diz aqui que eles não pediram conselho à boca do Senhor. Olha só que coisa grave. E aí tiveram a consequência. Então, houveram também, né, nós pegamos essas 3 cidades aqui para estar então exemplificando aí esses inimigos a serem vencidos, né? Então, essa questão de obedecermos a Deus traz vitória e conquista. Desobedecer a Deus vai trazer consequências complicadas e viver numa autossuficiência, sem buscar de Deus a orientação, isso também nos trará, né, complicações na vida. E aí houveram, do capítulo número 10 ao 12, resumidamente, né, vai falar de outras vitórias que aí levaram vários anos para que eles fossem conquistando. Então, do capítulo 10 ao capítulo 12, houveram outras vitórias que levaram vários anos, e aí são resumidos aí nesses capítulos, né? Lições ratificando para a gente recapitular. Jericó, obediência traz vitória. Aí, desobediência traz derrota. Gibeão, havendo dúvidas sobre a vontade de Deus, deve-se pedir-lhe orientação. Então, é simples assim, queridos. Eu pretendo, então, ou pretendi, né, com essa breve reflexão dessa passagem, Josué capítulo 6 até o capítulo 12, trazer para nós, então, essas lições. Que esse livro, né, histórico, esse livro que aconteceu em uma cultura totalmente diferente da nossa, uma época tão distante, né, mas que sirva essas lições para as nossas vidas, obedecermos a Deus, não sermos autossuficientes e sempre termos a palavra de Deus como sendo guia, né, orientação para a nossa vida.
Queridos, ore a Deus, para que a palavra dele seja aplicada na nossa vida, para que possamos ter uma vida de sabedoria, né? Não é à toa que esses registros estão na Bíblia. Não é à toa que, embora seja algo tão distante culturalmente falando, né, geograficamente falando, historicamente falando, numa época totalmente diferente, mas não é à toa que ela está aqui. Se isso tem um registro aqui sagrado, é porque isso de fato é uma orientação de Deus relevante. Toda orientação de Deus é relevante. Uma orientação de Deus relevante na nossa vida, que possamos aprender com a palavra de Deus, com os erros, inclusive, desses personagens históricos, né, dessas passagens históricas, para que possamos fazer diferente. Então, ore a Deus, peça para que Deus tenha misericórdia da sua vida, que te ajude e que nos ajude a estarmos vivendo aquilo que Deus nos orienta, para que não possamos errar, mesmo tendo um monte de exemplo, mesmo tendo aí esse registro histórico, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Não esqueça, hein? Dá o likezinho aí, ó, no vídeo, no canal do YouTube, né? Dá um likezinho, se inscreva se você não é inscrito ainda, tá? Aperta lá o sininho, tá certo? Ativa as notificações e compartilha à vontade aí esse vídeo e essa aula com quem você quiser, tá bom? Vamos lá, na próxima aula nós vamos falar de outra passagem, de outros capítulos, te espero lá, em nome de Jesus.